não é verdade já nos Estados Unidos, por exemplo, porque as pessoas perceberam que há um problema muito interessante do ponto de vista da compreensão. E, por outro lado, como tem resultados que são negativos em alguns casos, na maioria dos casos, se calhar, nós temos avançado muito no investimento das causas. Ora bem, qual é a grande diferença? Em Portugal, nós continuamos a chegamos tarde aos diagnósticos. E, portanto, a primeira coisa a fazer é conseguir melhorar a precocidade do diagnóstico. E vamos a conseguir no pâncreas como no resto, não tenham dúvidas. Outra coisa que nós estamos a melhorar também é o tratamento cirúrgico, melhorou muito. E começou a haver alguns medicamentos muito adequados. Qual é o problema? É que no cancro pancreático nós temos mais do que uma animal. Os animais são, as criaturas são várias criaturas. Há cancros pancreáticos que são de prognóstico muito reservado, há outros que não. E, portanto, a gente tem que fugir sempre. Eu tenho um cancro do pâncreas. Não, a primeira coisa é perceber que tipo de cancro é. Depois, sim senhor, qual é o tipo? Qual é o estadiamento? E depois, qual é o seu tratamento? E as pessoas têm que perceber que se compreenderem e ajudarem a compreender, ajudam não só a família, como os cuidadores potenciais. Portanto, nós temos que introduzir compreensão. E há também outra coisa que é muito importante, que é a noção de que quanto mais cedo, melhor. Não tenha dúvida. Portanto, os sintomas e os sinais têm que estar com atenção as pessoas. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nós começamos, felizmente, durante muitos anos não sabíamos quais eram as causas do cancro do pâncreas. Mas sabíamos que havia algumas associações à pancreatite crónica, ao alcoolismo, ao tabaco. Nenhuma dessas coisas é muito forte. E nós começámos a perceber que temos causas associadas no fundo, aos micro-organismos que nós temos no tubo digestivo e que depois entra pelo portanto, no fundo, pelos canais pancreáticos. Nós passamos a ter também já agora alguns instrumentos para fazer um estudo prévio, que não é genético, mas é dos micro-organismos que temos no tubo digestivo. E há uma associação. Isto pode ajudar a definir quais são as populações que devem ser, no fundo, mais estudadas no sentido do diagnóstico precoce. Eu estou muito positivo, só para lhe dar uma ideia. Eu, que sou um tipo muito negativo, porque eu tenho sempre aquela ideia, eu vejo casos sempre tarde demais. Os patologistas são... Portanto, eu tenho um aspecto um bocado negativo. Não é verdade. Nós cada vez estamos a tratar melhor todos os tipos de cancro e também no pâncreas. Melhoramos. E é verdade que vai continuar a melhorar. E é todas as semanas. A dúvida só é quando é que nós temos uma coisa que é a média, mas depois temos um problema concreto que é o nosso amigo, é o nosso doente. E aí os senhores sabem que tem que ser, é individualizado, é personalizado. E aí é preciso ter também compaixão, é preciso ter, os cuidadores têm que perceber às vezes a doença não é capaz, a gente não consegue tratá-las de uma forma eficiente e temos que diminuir do ponto de vista prático, temos que acabar com o sofrimento e temos que ter a evolução no sentido dos cuidados continuados e paliativos. Portanto, a gente não vai continuar sempre a lutar pela cura. Não vai. Mas cada vez estamos a curar mais vezes. Primeira coisa. A segunda coisa, as que não podemos limitar a doença avançada, nós podemos diminuir imenso o sofrimento, a dor, etc. Eu estou preocupado com o pâncreas. Esta coisa do microbioma, pela primeira vez eu tive uma novidade muito boa. Há uma associação muito forte. Eu dizia ao Sr. Engenheiro Vitor Neves que a minha preocupação é que as nossas descobertas têm sido, depois de termos o caso, a gente retrospectivamente viu que tinha aqui determinado tipo de bactérias no tubo digestivo. Agora precisamos de perceber se isso está retrospectivo, mas agora prospectivo, isto é, quando é que a gente pode antes começar a perceber determinadas alterações do tubo digestivo podem justificar ou não maior risco.
E se conseguirmos, o que é que vamos fazer? E aí voltamos àquela coisa que dizia. Atenção, é atenção. Se temos essa pessoa que está dentro deste grupo de maior risco, então, por maioria de razão, é procurar sintomas e sinais precoces. E o que é que a população que neste momento vive em Portugal, e está num período mais complicado ainda, mas mesmo que não estivesse, o que é que ela pode e deve fazer? Portugal não é um país que ainda tive muito a prevenção, nem o diagnóstico precoce, que é a sua paixão. E foi sempre a diagnóstico. O que é que a população pode fazer para ela própria aumentar a sua intervenção na chegada à prevenção de uma doença oncológica? Eu acho que é sempre através da atenção e da compreensão. Quer dizer, não é automático. É a pessoa, se for uma senhora que tem um risco familiar de cancro da mama, tem que adaptar a esse problema. Se tem uma história de cancro do intestino, tem isso. Isto é, cada vez mais é personalização. Portanto, aquilo que está a dizer que é muito interessante é de que nós, mesmo numa coisa que é o cancro está a aumentar em todo o mundo, mas é por uma razão muito simples, é que estamos a ficar mais velhos. E, portanto, nós sabemos que com a idade nós vamos ter mais. Felizmente não vamos morrer por causa disso. Felizmente, a maior parte de nós. Mas não deixa de ser verdade é que cada pessoa tem que ter uma atenção particular. O que é muito interessante, isto é, quando a gente começa a dizer, os meios de rastreio, tudo bem, os rastreios, está bem, são 100, em 1000, em 10.000. Não, mas depois é o senhor X ou a senhora Y. Essa pessoa é única. E hoje em dia também os tratamentos também são cada vez mais personalizados. E cada vez mais o cuidador e a relação com o psicólogo e a relação com o médico é voltar à ideia de que é uma relação pessoal. Ao contrário do que se pensa, quando a gente andamos todos com a mania das tecnologias e da inteligência artificial, pelo amor de Deus, deixem-me um bocado, eu não quero falar com um robô, eu quero falar com uma pessoa. Quando eu estiver doente, e eu infelizmente se calhar venho um dia ter necessidade de ter um cuidador, e pode ser do pâncreas já agora, eu espero ter alguém que seja uma pessoa como eu. Está bem, mas qual é a sua dúvida? Nenhuma, percebe? E, portanto, há um elemento que é geral, é a atenção, é o apoio à informação, para que as pessoas de informação consigam extrair conhecimento, não é só informação, é conhecimento. É perceber o que é importante e o que não é, na dúvida tem que tirar dúvidas, mas a partir dessa fase a pessoa depende muito também da sorte. E as pessoas têm que ter a humildade de perceber que a doença, o cancro, na grande maioria dos casos, mesmo para os fumadores, que é um disparate, um gajo não deve fumar, mas mesmo para os fumadores é uma pouca sorte, porque a maior parte das pessoas fumam e não morre de cancro. E, portanto, se a pessoa tem a pouca sorte de ter um cancro do pâncreas, tem que ser diagnosticado o mais precoce possível, tem que ser o melhor tratado possível, acreditar que há casos que correm bem, há casos até que correm muito bem. Eu sei que não são muito frequentes, não, são cada vez mais frequentes. Mas é pessoal, é tudo cada vez mais, mesmo os ensaios clínicos têm que ser cada vez mais individuais. Não é nada disto, não são números, são pessoas. E a pessoa que tem uma neoplasia e está com dificuldade de controlar a doença vai passar por si e pelos outros. Não vai, como é que vai ser? Não vai ser porque tem uma máquina que decida botar 10 miligramas de 15 miligramas. Não. Portanto, por estranho que pareça, à medida que está a aumentar a quantidade de doentes com neoplasia, felizmente, porque não estão a morrer, nós, portanto, temos um problema também, já agora devemos dizer mesmo para o pâncreas. É a vida depois de tratar do cancro. Nós temos qualidade de vida. Não é esticar só a vida, é qualidade de vida. E isto tem um valor, porque a pessoa humana depende, antes de mais nada, do bem-estar. Portugal cuida pouco dos sobreviventes. Exatamente. Os sobreviventes é um problema gravíssimo. E felizmente para nós cada vez temos mais. Felizmente, e vamos ter. E, quer dizer, a pessoa tem que perceber que tem uma qualidade de vida muito boa. Depois esticar o mais possível em termos de tempo. Mas mais do que o tempo, a quantidade de tempo é a qualidade do tempo. E o pâncreas vai ser também uma evolução progressiva estupenda. Não tenho dúvida. Vai demorar mais tempo, vai.
porque nós temos algumas situações onde as coisas não correm bem. E agora diga-nos só qual é a sua posição, por exemplo, professor Domingos Simões, porque conhece todo o ambiente do Serviço Nacional de Saúde e de Portugal. Como é que vê a ligação que as associações de doentes têm tido, a interligação com os pacientes, os cuidadores e, sobretudo, até com os profissionais de saúde? Claro. Eu penso... O que é que podemos fazer melhor do que aquilo que temos feito? Os senhores têm feito são exemplares em muitas coisas. E há muita gente em Portugal que tem apercebido isso. Quer dizer, as associações de doentes não é só para o cancro, isto é verdade. Sim, sim. Há muitos anos, isto é a evolução no sentido da comunidade. Cada vez mais nós vamos depender dos outros. E, portanto, cada vez mais, se o Serviço Nacional de Saúde tem que incorporar a comunidade, as associações de doentes, as pessoas no seu meio. Podem ser as famílias, a família cada vez... Eu sei que a família já é diferente do que era quando eu nasci, porque as famílias mudaram, mas continua a ser um núcleo muito importante. É verdade que há muitas situações onde a família tem uma capacidade intergeracional extraordinária. E, portanto, nós vamos ter que introduzir no Serviço Nacional de Saúde muitos elementos que são psicossociais. Portanto, eu estou à vontade, eu faço diagnóstico ao microscópio, portanto, e é os genes, portanto, muito mais orgânico. Mas percebo que mais importante para as pessoas, muitas vezes, são aspectos psicossociais. Tem a ver com portanto, as associações de doentes, para mim, são um instrumento crucial em Portugal e em qualquer parte do mundo. E tem a vantagem de passar para a sociedade e para todos nós o problema. E nós temos que perceber cada vez mais, eu sei que no cancro é muito individual e a gente sabe que na pandemia com o vírus isto é mais centrípeto. A gente tem a mania, não sou só eu, também é os outros. É verdade. Só significa que somos todos. E nós ou sobrevivemos todos ou morremos todos. E, portanto, eu sou muito a favor das associações de doentes, com muita capacidade também de interferir nas políticas públicas. Porque a saúde é, antes de mais nada, um problema político. E, portanto, eu sou muito a favor de dar apoio e reforçar a possibilidade dos doentes e os familiares e as associações de doentes e as estruturas familiares e outras ligadas, podem ser religiosas, podem ser políticas, autárquicas, mas perceber que as pessoas vão para além da doença individual. É um problema da sociedade. Portanto, fico muito sensibilizado por a sua Europecolon, não é? A sua instituição, porque como há outras, se batem pela qualidade da vida. Não é só a sobrevida. A gente tem que se bater pela qualidade da vida. É a qualidade da vida. Muito obrigado. Nada. Mas é verdade, percebe? E é política. Isto é política.